Turma do Propósito, e aí, meu irmão? Como é que foi sua segunda-feira? Desejo a você um excelente início de semana, uma semana inteira de bênção para você e para sua família. Espero que você tenha tido um dia maravilhoso aí na presença do Senhor. Estamos juntos aqui para meditar em mais um capítulo da Bíblia, hoje Deuteronômio capítulo 2. Seja bem-vindo você que ingressou agora no nosso grupo Propósito. Nós já somos quase 730 pessoas. Graças ao Senhor temos crescido. Vamos lembrar aqui os passos do propósito. Leia um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias. Lembre-se, nós estamos orando por você, mas você precisa orar também, colocar diante do Senhor a sua petição. E escolher aí um hábito, aquele que te prejudica, para mudar. Tente mudar. Vamos juntos, Deuteronômio capítulo 2. Nós vamos olhar para esse capítulo hoje e vamos enxergar nesse capítulo a soberania do nosso Deus. Quando a gente fala que Deus é soberano, quando a gente chama Deus de soberano, nós estamos dizendo, de uma maneira bem simples para explicar, que Deus controla e governa todas as coisas. Às vezes a gente tem uma mania de pensar, é um erro até acreditar nisso, é um erro pensar nisso, de que Deus está no controle só das bênçãos. Não, Deus está no controle das bênçãos, Ele está no controle também das provas. O Senhor está conosco em todo tempo. Na verdade, irmãos, tudo está debaixo do controle soberano do Senhor. Nós assim cremos que não há nada neste mundo que o Senhor não controle e não governe com carinho. Ele governa os pássaros, Ele dá alimento. Nenhum pardal cai do céu se não for a vontade dEle. Ele sabe quantos fios de cabelo, há na nossa cabeça. Portanto, se um cai ou nasce, é porque Ele permite. E Ele faz também com que o lírio do campo cresça num lugar que ele não vai ser contemplado por ninguém, simplesmente porque o Senhor governa sobre todas as coisas, sobre as estrelas, as chama pelo nome, nenhuma vem faltar. Nosso Deus é grandioso e é soberano. E nós precisamos enxergar a soberania de Deus também nos tempos em que o Senhor está nos corrigindo. Porque Ele é um Pai de amor que nos disciplina quando nós erramos. Vamos lembrar que no capítulo 1, Moisés narrou a história até que o Senhor disse assim, do povo saindo do Egito, até chegar no limiar da terra, ali no limite da terra. E quando era para tomar posse, o coração deles, como eles mesmos disseram, se derreteu. Então o Senhor disse, meia volta, vocês vão ficar no deserto, já que vocês querem voltar para o Egito, andem na direção do Egito. E vocês todos morrerão, somente Josué e Caleb entrarão, verão essa terra que eu hei de dar. Os demais irão caminhar pelo deserto até que morram, até que essa geração inteira passe. A gente fica perguntando assim, por que o Pentateuco tem que ser tão repetitivo? Vamos lá. Primeiro porque a legislação, lei, a gente só grava se a gente repetir. Princípios legais, as leis, as normas, nós só conseguimos gravar quando nós temos aí uma repetição exaustiva. No caso aqui do livro de Deuteronômio, vamos lembrar que Moisés está se dirigindo a esse povo, porque na época em que o povo falhou, os seus pais falharam, eles eram crianças. Como o próprio capítulo 1 disse, que essas crianças eles não sabiam nem distinguir o que é certo e errado, não sabiam de nada, mas o Senhor disse, são eles que vão tomar a posse da terra. Então Moisés, aqui ele repete todo o discurso que ele tinha feito lá atrás, para que essa geração que ia tomar a posse da terra também pudesse adentrar. Então, no primeiro momento ali, a gente vê o Senhor ensinando o povo, pela sua soberania, Ele ensinando o povo a obedecer, a depender e a esperar. Porque não é fácil, irmãos. Imagina, o Senhor manda esse povo numeroso, mais de 600 mil homens, com suas mulheres, crianças, animais, voltar para o deserto. Até que todos morram, até que aquela geração inteira passe. Então, isso durou aí cerca de 40 anos. E não é fácil, irmãos. A gente sabe que agradecer a Deus, ter gratidão em tempos de fartura é uma coisa. Agora, ser sustentado no deserto é uma grande prova. É uma grande prova. Deserto é local de escola. Deserto, na Bíblia, é lugar de preparo, é lugar de sofrimento, é lugar de provação, mas é lugar também de crescimento. Esse povo, com certeza, vai crescer espiritualmente. E eles voltam ali no Mar Vermelho, no versículo 1 diz, e muitos dias eles ficaram rodeando a montanha de Seir. Imagina esse povo rodeando, andando em círculo por causa da desobediência. Então o Senhor, meus irmãos, muitas vezes Ele nos corrige dessa forma. Ele abre as portas e diga, vá adiante. Nós teimamos em não ouvir a voz do Senhor, viramos as costas, desfalecemos, reclamamos, murmuramos, às vezes no nosso íntimo o Senhor se indigna conosco e nos disciplina, e ao invés de andarmos agora em evolução, no sentido de crescermos, o Senhor agora nos faz andar em círculos, porque Ele nos ofereceu crescimento e nós rejeitamos, nós desprezamos, e portanto nós vemos aí durante um grande tempo a nossa vida estagnada, porque nós não fomos fiéis quando devíamos ser, o Senhor nos tirou a oportunidade. Quando é assim, irmãos, enquanto estamos caminhando, sem progressão, nós precisamos nos humilhar e depender de Deus. E claro, quando eu dependo de Deus, eu posso ter certeza que Deus uma hora vai me usar. Porque Deus não resiste ao coração quebrantado, não resiste ao espírito contrito, e Ele ouve a nossa oração. Se a gente pedir ao Senhor para nos usar, Ele vai nos usar. Mas a gente tem que lembrar que o fruto que o Senhor quer produzir em nós não é como nós desejamos. A gente quer o fruto para ontem. Ainda mais numa sociedade imediatista como nós vivemos, a gente quer que o Senhor ouça a nossa oração agora e produza o fruto amanhã. Não é assim. Quebrante-se, humilhe-se, aprofunde as suas raízes no relacionamento com o Senhor, chegue profundo às águas tranquilas de descanso do Senhor, descanse nele, para que essas águas alimentem o seu tronco, a sua raiz, para que você seja uma planta, uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que está certinho, dependendo de Deus, da presença de Deus, esperando o momento em que o Senhor resolverá usá-lo novamente. Porque ela diz que o justo é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá o seu fruto.
Então, passado um tempo, é o Senhor que diz aí no versículo 3, ele diz assim, ó, vocês já rodearam bastante essa montanha, agora chega de andar em círculo, vão em frente, porque é o Senhor soberano que diz, vá. Pegando o capítulo anterior, quando o Senhor disse vá, eles disseram, não podemos. Então o Senhor disse agora, então, mesmo que vocês queiram, agora vocês não vão. Meia volta. Aí o povo disse, agora a gente quer ir. Aí Deus disse, não, nem que vocês queiram, não subam. E eles subiram e foram mortos. Então, meu irmão, se você errou, você sente que de alguma maneira, desculpa a expressão que eu vou falar, mas você está igual barata tonta, rodando, quebrante-se na presença do Senhor. Diga, Senhor, eis-me aqui, me dá equilíbrio, me dá sobriedade e me faz andar adiante, progredindo na fé. Então vamos lá, irmão, seguindo aqui. Outra lição que nós aprendemos neste texto é que o Senhor, ele prova, ele nos testa. Na sua soberania, ele vai nos testar para saber se realmente a gente aprendeu a esperar. Esperar para o cristão é necessário. A Bíblia fala muitas vezes que nós devemos esperar confiadamente no Senhor. Então olha aqui no versículo de número 4 ao 6, diz assim, ordena ao povo, Deus disse a Moisés, dizendo, passareis pelos limites de vosso irmão, filho de Saul, os filhos de Esaú que habitam em Seir, eles terão medo de vós, portanto guardai-vos bem. E aí o Senhor vai dar várias ordens, dizendo para que esse povo seguisse ali fronteira a Esaú, seguisse fronteira a Moabe, seguisse a fronteira de Amon, mas que não implicassem com ele. Por quê? Porque eles eram, de certa forma, parentes. Vamos lembrar que Edom são os parentes de Esaú, são os descendentes de Esaú, e Esaú, por sua vez, é irmão de Jacó. Então nós estamos falando aqui de uma nação que era prima, né? Essa nação aqui, que era parentes, ela não deveria ser, porque o Senhor disse, eu dei as montanhas a Esaú. Eu dei essa terra aqui para Moabe. Eu dei essa terra aqui para Amon, que eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Nós vamos ver que eles não foram gentis com o povo de Israel. Por exemplo, Edom não deixou o povo passar, porque o Senhor disse, olha, vocês vão passar ali, vocês vão passar com honestidade. Não é para prejudicar em nada. A água que beberem vocês vão pagar, o alimento que vocês pegarem vocês vão pagar. Só que Esaú não deixou o povo entrar. A gente sabe aí pelo relato que nós vimos no livro de Números que Esaú, o povo de Edom, não deixou o povo passar. Nem tampouco essas outras nações trataram com amor ao povo de Deus. Nós vemos aqui Moabe, por exemplo, vocês lembram de Balaque, né? Rei de Moabe, o que ele fez? Como ele armou ciladas para o povo de Deus, ouvindo ali Balaão, para que o povo fosse levado a pecar. Mas o Senhor, irmãos, como eu disse, ele nos testa. Na sua soberania, ele nos prova para sabermos se aprendemos a esperar. Porque olha só, o Senhor disse assim, vocês vão e vão comprar. Imagina para aquelas nações o que era assistir. Uma nação que vivia no deserto há quase uma geração inteira, quase 40 anos, e não se enfraquecia, pelo contrário, cada vez estava mais próspera. Tanto é que essa nação não era miserável, ela poderia pagar por tudo aquilo que consumissem ao atravessar alguma terra. E aí, irmãos, essas pessoas agem para com ela de uma maneira inesperada. E o Senhor disse, olha, não temam, vocês não vão temer. Porque o próprio Senhor disse para ele, vocês passarão pelo território de seus parentes, os descendentes de Saul que vivem em Seir, e eles terão medo de vocês. Mas tenham cuidado, não provoquem, pois eu não darei a vocês nenhum pedaço daquela terra que eu dei para eles. Então preste atenção, irmão, o Senhor já tinha dito, eu não vou dar para vocês essa terra. Agora o que eu acho interessante também, é que no versículo 10 vai dizer assim, os Emins dantes habitavam nela, o povo grande, numeroso e alto como os anaquins. O Senhor foi lá e tirou esses gigantes para dar essa possessão a Moabe, que era um dos descendentes aí de Ló. Lá no versículo 20 vai dizer, também essa é considerada a terra dos Refaíns, dantes habitavam nela, Refaíns e os amonitas lhe chamavam Zanzumins. E aqui vai dizer que o Senhor também tirou esses povos, esses gigantes, né, vamos dizer assim, para que pudesse dar ali a possessão ao descendente de Ló. Por que isso está narrado aqui? Mas essa questão da narrar, irmãos, eu acredito que é para provar que se o Senhor é bom, até com aqueles que eram descendência, vamos dizer, colateral aí de Jacó, que eram parentes, mas que não eram descendentes, eram parentes colaterais, né? Aqui nós temos duas nações que foram geradas pelas filhas de Ló, portanto, eram filhos do sobrinho de Abraão. Então, irmão, se Deus tratou assim os parentes ali colaterais de Jacó, isso é uma prova que ele daria também o livramento desses gigantes ao povo de Israel. E aqui nós vemos o Senhor trabalhando na soberania, provando a nossa paciência, provando se nós aprendemos a esperar, de modo que o povo ali não revidou ao ser tratado mal. Assim também nós precisamos ouvir o Senhor e não revidar. Lembrar que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Não devemos vingar a nós mesmos, devemos deixar isso com o Senhor e focar em obedecer o Senhor e seguir a caminhada que pela soberania dele ele estabeleceu para nós. E também, irmãos, o nosso Deus é soberano e ele nos abençoa mesmo no meio das provações. Como é que ele faz isso? O Senhor faz isso, irmãos, preparando o momento certo para agirmos. O Senhor diz para eles,
essa nação não, essa nação não, essa nação não, mas depois o Senhor diz, agora haja. Quando o Senhor, então, manda que o povo avance ali contra a Seom, rei dos Esbom. E o Senhor diz, agora você vai começar. Diz o texto aqui, ó, versículo 25. Hoje começarei a meter terror e medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. E aí o que Moisés faz? Moisés manda falar para o rei que iria passar, como fez contra todas as outras nações, só que o rei não permite, e não só permite, mas ele também ataca aí ao povo de Israel. Versículo 30 diz que, mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porque Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para nos dar na mão, como se vê hoje. Então, meu querido irmão, deixa eu dizer para você isso. A gente viu aqui esse capítulo 2 inteiro, para a gente saber que nós precisamos esperar Deus nos dá a oportunidade novamente, principalmente se falhamos. O Senhor nos tirou aquela oportunidade. Se quebrante, se humilhe, busca o Senhor, Ele vai te dar a oportunidade. Você tem que entender o que Deus quer que você faça. Lembrar que você não deve agir contrário à vontade de Deus. E muitas vezes não é fácil a gente entender. Porque, por exemplo, Edom tratou mal, Moab tratou mal, os amonitas vão tratar mal, mas o Senhor não queria que o povo comprasse aquelas brigas. Haveria um momento certo de fazer isso. Quando é o momento certo, o Senhor vai mostrar. Como é que a gente sabe quando é o momento certo? Precisamos, irmãos, de uma busca, de uma comunhão com Deus, de uma orientação pelo Espírito. A Bíblia diz que aqueles que andam no Espírito não satisfazem a carne, e quem está no Espírito é guiado também pelo Espírito de Deus. A paz de Deus é o árbitro em nosso coração. O Senhor vai nos dando paz na nossa caminhada e mostrando qual é a nossa jornada. E há batalhas que o Senhor vai querer que você enfrente. E Ele vai deixar isso de uma maneira muito clara para você. E olha só, meu querido irmão, quando você entender o que Deus quer e resolver obedecer, pode ter certeza que é o começo de uma grande obra. Porque o Senhor faz assim conosco. Ele vai nos provando no pouco, depois nos coloca sobre muito. Quem é fiel no pouco, sobre muito o Senhor coloca. É a parábola das oportunidades ali, do talento. O Senhor dá um talento e alguém multiplica, não fica parado, age, tem coragem. O que o Senhor faz? Tira daquele que não tem coragem e dá o que tem. E porque aquele que não tem, até o que tem será tirado. E se você tem coragem, o Senhor vai te pôr sobre mais, mais e mais, como Ele sempre fez à luz da palavra de Deus. Meu querido irmão, a gente fica por aqui, já falamos bastante. Confie no Deus que controla a sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento dificílimo, um momento difícil de explicar. Parece que as coisas estão fora do controle. Parece que a sua vida não vai para frente. Você está girando no deserto igual barata tonta, 40 anos em volta do monte. Preste atenção, irmão, se quebrando diante do Senhor. Arrepende-se. Diga para Ele que você errou. Muitas vezes você não teve fé, faltou coragem. E diga para Ele também, Senhor, eu estou pronto. Na hora que o Senhor quiser me usar, eu estou aqui. Me guie pelo Teu Espírito. E que eu possa viver os planos soberanos do Senhor para mim. Um grande beijo, meu irmão, e até amanhã.